É por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz, quem já sentiu a presença do Espírito Santo nesse lugar, começa a glorificar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria de estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas aqui com vocês. Amém. Eu, quando cheguei e passei, eu já senti a presença do Espírito Santo. Quem não sentiu a presença do Espírito Santo é porque ainda não entrou no culto de verdade. Porque antes de você chegar, ele já estava aqui te esperando. E eu quero agradecer de modo especial a Deus, em primeiro lugar, a Deus essa rica oportunidade de estar aqui, neste lugar, nesta casa de oração. Quero agradecer eu anotei para não esquecer que eu estava chamando ele de pastor, mas é pastor, porque Deus confiou a ele este rebanho, né? E grande, vou dizer que vou falar de sorte porque a Bíblia fala de sorte, quando diz que Deus mudou a sorte de Jó. Então eu vou falar de sorte. Sortudos são vocês de ter um grande homem de Deus cuidando deste rebanho que foi confiado. E que quando eu cheguei eu disse a ele: prepare-se porque as tendas vão ser alargadas. Este lugar vai ser um lugar de grandes coisas. Porque se não fosse de Deus não estava de pé. Mas não é a obra dele, não é ele, mas é através dele. Não é fácil, né? Não é fácil a gente tomar conta da casa da gente, não é? Imagine cuidar de um povo, de um rebanho, de ovelhas, que de vez em quando a gente tem uns bodes, né, no meio das ovelhas, que a gente às vezes tem que estar com a vara, tem que estar com o cajado, né, evangelista? O cajado puxando com amor, a vara para repreender de vez em quando, mas com amor também. Mas eu quero agradecer e desde já abençoar, que Deus venha derramar ricas bênçãos sobre a vida do Senhor. Venha proteger, livrar de toda a cilada e revestir o Senhor, à frente e atrás. E que venha, eu quero agradecer a Deus, ao irmão João, né, que foi um canal, que a gente seja ponte na vida de outras pessoas. Que a gente venha ser canal de bênção na vida de outras pessoas por onde a gente passar. Ao evangelista Ginaldo, a esta igreja que nos recebeu com muita alegria, com muito amor, parabenizar as mulheres do ciclo de oração Rosa de Saron, ao povo aqui da aldeia Cariri Jocá, e declarar que essa aldeia é de Jesus. Amém. A aldeia Cariri Jocá é de Jesus. Porto Real de Colégio é de Jesus. Amém. É Porto Real de Colégio de Jesus. Se isso está aqui de pé, é porque grandes coisas, o que o olho não viu e o que o ouvido não viu e que não penetrou no coração de homem, é o que Deus preparou para esta casa e para este povo. Então, eu agradeço a todos vocês desde já. E como o evangelista já orou, mas que não seja eu, mas que Cristo, né? Que não coloque expectativa em mim, que sou pobre, pecadora, igual a todos nós. Mas que Deus me use conforme o teu querer e a tua vontade. Meus irmãos, como é uma vigília que antecede a vigília, eu trouxe uma palavra que todos conhecem, mas a palavra é aquela que se renova a cada manhã. Ela tem mais de 2.000 anos, mas ela se renova a cada manhã e ela é mais atual do que o jornal daqui de 2025, porque ela se renova a cada manhã. João disse que já falou o versículo de Isaías, o pastor disse há 2 anos, mas alguém precisava ouvir essa palavra e recebeu a palavra. A palavra ela não é lançada em vão, e quando a gente vem falar, ela fala primeiro conosco, para depois falar com a igreja. E grande é a correção quando a gente recebe a palavra, a gente recebe lapada. Deus é aquele pai, porque o pai corrige, né? Ele ama, mas ele corrige. E quando eu estava estudando, eu disse, meu Deus, como eu preciso ser crente.
E quando a gente fala de ser crente, não é de religiosidade, não é placa de igreja, porque eu tenho certeza, quem tem certeza aqui da salvação? Que vamos morar no céu. E no céu não vai entrar placa de igreja. Quem vai entrar no céu sou eu e você, todo aquele que crê. E eu já vejo aqui pessoas, igreja, as cadeiras lotadas, porque quando a palavra diz lá em Atos 12, quando Paulo e Silas estavam na prisão, que os carcereiros iam, o que é que eu faço para servir ao teu Deus? Ele disse, não faça isso, porque onde tem um homem e uma mulher de Deus, não há morte, há vida. E Paulo não deixou o carcereiro passar a espada no teu pescoço, ele disse, crê somente e será salvo tu e tua casa. Então, se seu filho, sua filha, seu marido, parente, seja lá quem for, você não vê, faça como o evangelista disse. A gente não vive pelos olhos carnais. Os olhos carnais são mentirosos. Nós andamos por fé e não por vista. Então, o tema que eu quis dar essa palavra foi o segredo da oração. E quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, que não seja de mim, que seja o Senhor. E a gente fica temendo e tremendo. Porque eu não estou falando de mim, eu não estou falando do meu esposo, eu não estou falando das irmãs, eu estou falando do Todo-Poderoso, do Soberano, que permitiu e que me escolheu de estar aqui. Minhas irmãs, nós não somos merecedores, irmãos, de estar aqui. Mas a gente não aceitou a Jesus, a gente tem a mania, né? Eu aceitei a Jesus. Ele que nos aceitou, Ele que nos amou desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu como sacerdotes, profeta de nações, Ele deu a gente as nações, a gente falou que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas para pregar o evangelho eu não preciso do microfone, para pregar o evangelho eu não preciso do microfone, eu preciso de um púlpito, eu preciso por onde eu andar, eu falar dos feitos que Ele fez, porque se a gente está aqui, tem problemas, tem preocupações, tem doenças, mas está repreendido no nome de Jesus. Mas a gente está aqui porque a gente sabe no Deus que a gente tem crido. E para não ficar, para iniciar, vai ter outros versículos, mas eu quero que os irmãos, quem puder, abrem Mateus 6. Glória a Jesus, aleluia. A gente vai dar uma passeada depois na Bíblia, viu? Glória eu já vi o evangelista aqui, é Bíblia pura, sem mistura, e eu gosto assim. Eu gosto assim, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor, né? E aquele que não lê, a fé vem pelo ouvir. Então, onde você estiver, fale da palavra, porque se alguém ouvir, você já está evangelizando. Mas quando... Mateus 6, versículo 6. Mas quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de o pedirdes. Irmãos, essa palavra é bem conhecida para a gente entrar no teu quarto. Mas quando a gente fala entrar no teu quarto, é a forma que Jesus nos ensinou, uma forma verdadeira da gente se rasgar na presença do Senhor. Entra no quarto, mas Jesus, ele saía e orava. Mas quando a gente fala orar, é um lugar de intimidade, um lugar que você vai se rasgar. Aqui nós estamos. É um momento que a gente está, mas um momento que a gente se rasga, que a gente não coloca máscaras, a gente não finge para o evangelista, mas quando a gente entra no quarto, que não sai palavras, ele interpreta a nossa lágrima. Quando não sai palavras, a gente não sabe mais o que dizer, a gente está sem força, mas quando a gente mostra total dependência em nosso quarto,
Quando fala no quarto é no secreto, pode ser no seu banheiro, na hora do banho, pode que ninguém pode ver, pode ser na cozinha, na hora de lavar os pratos, na hora de... Mas você tem que parar, porque o dia tem 24 horas. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem um tempo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Porque Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos íntimos, Ele tem filhos próximos, filhos que é dependente dEle. Porque quando a gente não procura Deus, a gente está dizendo que a gente não precisa de Deus. Isso é forte. Isso é uma coisa que fere o coração de Deus, o Espírito, porque o Espírito Santo entristece o Espírito Santo de Deus, porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Quando não tem palavra, ele vai com gemidos inexprimíveis até Deus. Então, quem nos ensinou a prática de orar? Nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus. Se Jesus necessitava de orar, imagine nós, pecadores. Ele se fez homem. A única coisa que Jesus não fez foi pecar, mas ele se fez homem. Ele foi o homem mais rico de toda a cidade, de todo mundo, mas se fez pobre, fez homem para se semelhar, para mostrar a nós que nós podemos todas as coisas se nós buscarmos a face dele. Não na força do nosso braço, porque na força do nosso braço a gente não consegue. A gente só faz cair, a gente levanta e cai. Levanta e cai. Mas se for com Cristo, buscando Deus, a gente pode todas as coisas. E quando fala aqui no secreto, glória a Deus, a gente vai alcançar a resposta quando ele fala aqui. Vai e entra no seu aposento fechando a porta. Quando a gente fecha a porta, a gente está dizendo que a gente não quer nada que venha tirar a nossa atenção, o nosso relacionamento, que venha tirar a nossa atenção, que é o momento de intimidade com Deus. Quando a gente fala intimidade, não é intimidade com o marido, com mulher, seja lá com quem for. É o momento de você se despir, se rasgar. O que é rasgar o coração? Contar para ele aquilo que você não pode contar para o evangelista, o que não pode contar para a irmã, o que não pode contar para João, e não precisa. E o WhatsApp para a amiga, porque a amiga sempre vai ter a melhor amiga, a amiga da melhor amiga vai ter outra melhor amiga, e o seu secreto não vai ser mais secreto e ninguém vai resolver, só vai virar conversa de boca a boca. E Deus, o secreto com Deus, o WhatsApp de Deus é joelho no chão e cara no pó. E ele não resiste ao coração quebrantado e contrito. Mas aquele que vai de joelho com o coração quebrantado e contrito é com sinceridade. Não precisa palavras bonitas, miraculosas para a gente falar com Deus. A gente só precisa de simplicidade. Jesus era simples, Deus é simples. Eu não preciso de... É bonito quem fala Deus Pai Todo-Poderoso, Excelentíssimo Deus. Mas Deus quer. Do que adianta eu fazer isso para me vangloriar, me mostrar, mas aquele que precisa ouvir, antes mesmo da gente falar lá no Salmo 139, diz que antes mesmo que a boca saia da nossa boca, ele já sabe do que a gente vai falar. Então, meus irmãos, antes mesmo da gente falar, antes mesmo da palavra vir à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Mas por que eu preciso me ajoelhar, eu preciso conversar? Porque ele precisa ouvir. Porque Deus e Jesus é a mesma pessoa. Quando ele ia curar uma pessoa, ele não chegava e curava. Ele dizia, o que tu queres? O que queres que eu te faça? O cego Bartimeu estava lá, à beira da estrada. Ele sabia que ele era cego, mas ele perguntou. Ele não chegou lá e foi curando. Ele perguntou o quê? O que queres que eu te faça? Nesta noite, Deus te pergunta, o que queres que eu te faça? Abra a boca, abra o teu coração, rasgue-se hoje na presença. Porque o templo é lugar de oração. É lugar da gente se rasgar. Não tenha vergonha do lado da irmã que está do lado. Glorifique, chame por ele, porque quando a gente chama a glória, é glória que sobe e é glória que desce. Deus se faz presente neste lugar. É momento, Senhor. Porque quando Ana, momentos, não estou saindo da palavra, mas eu estou falando de oração. Quando a Ana clamava por um milagre
os estudiosos dizem que há mais de 25 anos. Mas onde era que Ana ia se rasgar? No templo. Então hoje nós estamos no templo. E aqui a música eu até notei. O Todo-Poderoso está aqui. Ele está passando, ele está aqui em nosso meio. Clame por ele, chame a atenção dele. Chame a atenção. Rasgue, faça como a mulher do fluxo de sangue. Chame a atenção de Jesus para você nesta noite. Toque na orla dele. Faça que o seu milagre aconteça. E tem milagres, meus irmãos, que ele não é instantâneo. Como o homem que foi curado, que era cego, e disse: o que tu vês? Ele veja o homem caminhando como árvores. Porque foi um milagre gradativo. Porque tem coisas em nossa vida, irmãos. É doloroso dizer, mas tem coisas que Deus faz em nossa vida gradativo. Porque nós somos vaidosos. Porque se Deus nos der tudo de uma vez, a gente não vai mais atrás de Deus, não. Eu já tenho tudo. A gente está precisando de coisas. Tem gente aqui precisando, conta atrasada, tem boleto atrasado, a dispensa faltando, mas Deus vai chegar. Deus é aquele que manda na porta. Deus é aquele provedor, como foi falado. O Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Quando falar isso, quem já viu um pastor quando vai para as ovelhas, ele levava as ovelhas para onde? Para onde tinha alimento e tinha água. E não, nesta casa aqui, nesta casa, tem alimento e tem água. Tem alimento e tem água. O alimento é a palavra. É aquilo que vai nos alimentar. E a água é o Espírito Santo que está jorrando no seu meio. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Não vai. Não permita que as preocupações que você deixou em casa, saiba que você, enquanto está aqui adorando, louvando, exaltando, bendizendo o nome de Jesus, Deus está trabalhando. Deus está lá. Quando você chega lá, vai estar tudo no lugar. Então, quando fechamos a porta do quarto, a gente impede, meus irmãos, devemos fechar a porta porque a gente impede que as distrações venham até nós. Porque tem horas que a gente fecha a porta do quarto, mas a gente leva o celular. Eu trouxe aqui o celular porque tem versões, da Bíblia. Eu encontrei aqui uma Bíblia. Mas a gente deixa lá a notificação do celular. Fecha a porta do teu quarto. Quando fecha a porta, é lugar de intimidade. É você e Deus e mais ninguém. Se não tem palavras, a lágrima ele vai interpretar. Se não tem mais lágrima de tanto que você já chorou, respire que ele sabe o que você tem. Porque quando a gente se ajoelha, a gente está mostrando dependência dele. Dependência dele. E é aquele que pode, olha, é aquele que faz, é aquele que cura, que transforma, que liberta, que sara, que restaura, que ressuscita, que faz mulher estéril dar filhos. É aquele, Senhor Jesus, que cura, é aquele que liberta das drogas, da prostituição, Senhor Jesus. Vai, aonde a voz puder ir, Senhor, vai entrando e vai libertando, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu já posso agradecer pelos milagres, pelos testemunhos desta noite, Senhor. Porque ninguém entra na tua presença, Senhor Jesus, para sair do mesmo lugar. Obrigada, Senhor, porque forte é a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Então, fecha a porta. E quando a gente fecha a porta, a gente deixa tudo lá fora. A vaidade, o orgulho. O orgulho. Mas eu estou certa. Não, você libere o perdão. Você deixe lá fora. Aquela mania da gente julgar, o julgamento lá fora. Deixe tudo lá fora. As preocupações. Porque de tudo ele vai. Porque a gente vai para o quarto, mas a gente traz tudo para cá. Não, é hora de intimidade com o Pai. Então, quando você fechar a porta, independente, mas irmão, na minha casa não tem porta, no meu quarto não tem porta, mas é aquele lugar que você adotou para você estar em silêncio com Deus. Nem que seja uma cadeira na área da sua casa, no corredor, é o seu momento com Deus. Não deixe, tem horas que a gente procura, é na madrugada, porque quando eu li que Jesus fazia 4 vigílias, minhas irmãs, eu fiquei envergonhada. Porque as vigílias
de Jesus eram 4. Quando ele foi ao monte, ele ficou lá. E ele ficou em Mateus 14, 25. A gente vai chegar lá, porque ele ficou no monte até a 4ª vigília. Aí a primeira vigília, minhas irmãs, é das 18 às 21 horas. A segunda vigília é das 21 até a meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. A 4ª vigília é de 3 às 6 da manhã. Quantas vezes a gente não fica 5 minutos de joelho? Quantas vezes a gente... Jesus, obrigada. Não é que seja errado, porque tem orações que tem que ser de repente. Ezequias, quando Isaías foi lá e disse a ele que colocasse a casa no lugar, a casa em ordem, porque que a doença dele era para a morte, ele ia morrer. A palavra diz que ele virou-se para a parede. Virou-se para a parede. E Isaías, quando chegou no meio do pátio, o Senhor disse ao profeta: volte lá e diga a ele que acrescentarei mais 15 anos. Aleluia! Louvado seja Deus! Tem oração que vai ser de repente, tem oração que vai ser atendida com 25 anos, como a Diana, mas o segredo é não desistir, porque Deus faça desta noite, faça da sua vida um depósito. Depósito é a hora que a gente vai ter, como se fosse conta de banco. Faça de conta que sua conta está cheia de dinheiro em nome de Jesus. Porque não é pecado pedir dinheiro a Jesus não, viu? É pecado a gente colocar o dinheiro na frente de Jesus. Porque o povo de Deus é um povo próspero. Aleluia. Então, ele virou-se para a parede e antes do profeta sair, aleluia, ele teve a resposta. E o que eu aprendi com esse profeta foi que muitas vezes a gente vai dar um recado ao irmão, à irmã. E a gente vai lá, evangelista, coloque a tua casa em ordem, porque o Senhor vai... Aí, o que será que o evangelista fez? Aí eu fico esperando qual é a reação do evangelista. O que é? Tem ou não tem irmãos assim, meus irmãos? Ou sai no cedro? Porque tem gente que fica, o que será que foi que fez? Eu vou ver qual foi a reação dela. O que é? Ele deu o recado e foi o quê? Foi embora. Me ensinou, porque quantas vezes a gente dá um recado, foi isso, e aí? Vai dizer alguma coisa, e não sei o quê, fica querendo puxar assunto. O homem virou as costas e foi. E a gente tem que estar atento o quê? À voz do Espírito Santo, porque quando o Senhor mandou ele voltar, ele ouviu, voltou lá, deu o recado a Ezequias. Então, não deixe para fazer a oração. Não terceirize a sua oração. A oração mais importante a oração mais importante é aquela que você pode fazer. Tem horas que a gente pode pedir intercessão. Pedir intercessão. Mas tem coisas que é você e Deus. Se Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. E por que você não podemos passar pelo deserto? Porque nós não podemos jejuar. Jejum e oração é o segredo da vitória de um cristão. Aleluia. Quer ter vitória? Ore. Quer ter vitória? Quer ter resposta? Jejue. Faça vigília. Clame por ele, independente do cenário, independente da circunstância. Louve, adore e agradeça. Porque a gente está pedindo a quem pode nos dar. A gente não está pedindo a prefeito, a gente não está pedindo a vereador, eu não estou pedindo a meu esposo, eu estou pedindo àquele que pode dar. Que Lucas diz 1,37. Por acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Nada. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Ele é aquele que faz ressuscitar. Há milagre maior do que ele ressuscitar um morto? Ele fazer Sara com 90 anos gerar e amamentar, porque não tinha leite ninho, não tinha cremogema naquele tempo, então ela tinha que amamentar Isaac. Então qual é o Isaac que você quer nesta noite? Clame que ele vai lhe dar. Qual é o Isaac que você também tem que sacrificar? Sacrifique, porque você quer a bênção ou abençoador. Então, meus irmãos, eu falo um pouquinho, viu, evangelista? Desculpe aí, porque quando a gente é tomado pela graça, Deus é grande e poderoso.
Então, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Meus irmãos, tem a oração que o Senhor nos ensinou foi o Pai Nosso. Então, quando os discípulos disseram, Jesus nos ensina a orar. Ele não pediu, nos ensine a curar, nos ensine a libertar, nos ensine, não. Eles pediram o quê? Nos ensine a orar. Porque aquele que ora, ele através dele ele cura, ele liberta, ele sara, ele transforma. Quem ora? Quem ora? Ele disse, Jesus nos ensina como orar. Ele não pediu, Jesus me ensina como a curar. Jesus me ensina como a libertar. Isso é através da procura que você vai ter. Jesus vai lhe dar dons. Isso são dons que Deus vai derramar sobre você. E vãs repetições. Não é aquela repetição. Não vamos falar, respeitamos todas as religiões, mas não é aquela vã repetição. É você se rasgar, mas primeiro eu tenho que entrar diante do Santo dos Santos, louvando, agradecendo, bendizendo que Ele é grande, poderoso, majestoso, aquele que faz. Depois eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu vou louvar, eu vou adorar e depois eu vou. Quando você está tomada pelo Espírito Santo, você vai pedir, vai contar para Ele tudo. Então não é vãs, são palavras ao